Meu nome é Júlia Ferreto, meu professor orientador é Marcelo Aldrini Moreira e o título do meu assunto é a abordagem odontológica em pacientes com síndrome de Down, uma revisão de literatura. Então, a primeira descrição dada às crianças e pessoas que tinham síndrome de Down foi dada pelo médico britânico John Landon Down em 1866. Ele utilizou termos como idiota mongólico ou mongolismo, aquelas pessoas que possuíam um fim da palpebral estreita, nariz pequeno, déficit intelectual e baixa estatura. Ele atribuiu essa causa sendo que era uma doença que viria dos pais. Porém, em 1958, após muitos estudos, o geneticista Jerome Lejeune percebeu que o problema não era uma doença, e sim um erro de distribuição cromossômica, um caso genético, onde havia a presença de um cromossomo extra no par 21. No Brasil, não se sabe exato quantos brasileiros possuem essa síndrome, mas estima-se 270 mil brasileiros. O objetivo geral, então, do meu trabalho é realizar um estudo sobre a abordagem do cirurgião dentista diante a criança com essa síndrome e oferecer orientações para o cuidado da saúde da pessoa com síndrome de Down durante o atendimento e após o atendimento odontológico. Etiologia. Todos os seres humanos são formados por células, que é a menor parte viva de um ser vivo. Dentro delas existem os cromossomos, e dentro dos cromossomos tem os genes, que carregam as nossas informações e as nossas características, que são o formato do nariz, o formato da boca, a cor dos olhos, a cor do cabelo, entre outras. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, que são recebidos das células embrionárias dos pais durante a fecundação, sendo que 23 cromossomos são vindos dos espermatozoides dos pais e 23 do óvulo da mãe. Enquanto é feita a mitose, pode haver vários erros na distribuição que afetam o crescimento e o desenvolvimento de uma criança. Alguns desses podem causar a síndrome de Down. Essa síndrome tem por consequência a não disjunção, ou seja, ocorre a falha na separação cromossômica do par 21 durante a meiose. Então, o que acontece? Os síndromes de Down, eles totalizam 47 cromossomos, sendo que no par 21, no cromossomo do 21, eles recebem um cromossomo extra, que também pode ser chamado de trissomia 21. Odontologia para pacientes especiais. Conforme os estudos Significance of Oral Health in Person with Down Syndrome e Oral Health in Down Syndrome, as características clínicas mais frequentes encontradas são, conforme podemos ver na imagem, eles possuem união da sobrancelha, fenda palpebral oblíqua e curta, pregas epicânticas dos olhos, baixa implantação das orelhas, nariz pequeno e hipoplasia muscular. E também inclui hipotonia generalizada, retardo mental, mãos largas, dedos curtos, occipital achatado, diminuição da cabeça, diminuição antero-posterior da cabeça. As manifestações bucais e orofaciais na síndrome de Down também são bastante significativas e incluem cavidade bucal pequena, palato ogival ogival e atrésico, língua fissurada e geográfica, hipoplasia do terço médio da face e macroglossia. Tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente estão presentes atrasos dentários e sem ordem cronológica, e também apresentam dentes conoides, coroas curtas e menores, raízes curtas, taurodontia, microdontia, hipodontia, anodontia, supranumerários, oligodontias, agenesias e anomalias de estruturas, como aparece na imagem, a hipoplasia e a hipocalcificação dentária. Na dentição decídua, os dentes ausentes são os incisivos laterais superiores e inferiores, que podem ocorrer também retenção prolongada dos dentes decíduos, e os dentes ausentes na dentição permanente,
os terceiros molares superior e inferiores, o segundo premolar superior e inferior e os incisivos laterais superior e inferior. Os aspectos bucais mais relevantes em pacientes com síndrome de Down são, então, a cárie, a incidência de cárie é extremamente baixa devido a vários fatores, como a erupção tardia dos dentes, eles têm bruxismo, menor quantidade de Streptococcus mutans, a saliva é alcalina e pode haver grandes diastemas interproximais. Os dentes mais afetados são os segundos molares superior e inferior, primeiro molar superior e inferior, sendo maior prevalência na arcada superior. A doença periodontal, então ela acomete os pacientes no início da infância até o final da adolescência. Ela tem uma evolução rápida e como esses indivíduos têm o sistema imunológico comprometido, então eles possuem a doença periodontal e também pela higiene precária. É mais comum ocorrer na região dos incisivos inferiores e molares superiores. Recomenda-se então que eles façam manutenção e controle da doença periodontal a cada 3 meses e deverá incluir a raspagem e alisamento radicular, uso de enxaguantes bucais com clorexidine e possivelmente antibiótico terapia. Hábitos deletérios e a língua. A língua ela tem origem congênita e ela pode determinar o deslocamento dos dentes, causando as maloclusões e os hábitos deletérios. Como a língua, a cavidade bucal é pequena, então a língua ela tende a se estabilizar entre os dentes anteriores. Isso causa a mordida aberta. É frequente encontrar nos hábitos deletérios a respiração bucal, o bruxismo e a sucção dos dedos. A incidência de respiração bucal é muito alta devido a uma pequena área nasal. Por serem respiradores bucal, com o tempo a língua e os lábios tendem a desenvolver rachaduras e fissuras. Isso é um resultado da respiração crônica. Por consequência disso, tendem a ter acúmulos de placa nas fissuras que contribuem para a litose. O bruxismo, o hábito de ranger os dentes, é uma manifestação também muito comum da síndrome de Down. É comum eles terem esse hábito durante a noite e ela tem como consequência o desgaste dentário, do esmalte dentário, nas oclusais dos dentes posteriores, deixando as superfícies mais planas e lisas, melhorando a higiene bucal, oral dos dentes, diminuindo o índice de cárie, porém com o tempo vai tendo uma sobrecarga nos tecidos de suporte e consequentemente terão fraturas dentárias. Alguns autores como Carvalho, Campos e Puschel aconselham a chupeta e a mamadeira para estimular a sucção, o selamento labial e a respiração nasal, como processo terapêutico para a estimulação da musculatura oral e, consequentemente, a articulação da fala. Oclusão. A principal maloclusão é a classe 3 de Eagle, seguida da mordida aberta anterior, causada pelo mau posicionamento da língua, e a mordida cruzada posterior, causada pelo hipodesenvolvimento da maxila e do palato em relação à mandíbula. E também podem apresentar giroversões e apenhamentos. Doenças sistêmicas mais relevantes. Sistema cardíaco. A grande maioria dos bebês nascem e apresentam anormalidades conhecidas como cardiopatias congênitas, que podem atrapalhar o funcionamento do coração. Esses defeitos no coração, eles ocorrem quando o feto está ainda em desenvolvimento dentro do útero da mãe e elas podem ser reparadas na infância através de cirurgias. Sistema imunológico. É característica comum em pacientes com Down ter uma diminuição nas células T, na produção das células T. Isso contribui para a taxa mais elevada de infecções e também é fator contribuinte na incidência elevada de doença periodontal. Esses pacientes
pacientes também são mais suscetíveis a desenvolver leucemias. Sistema muscular. A baixa tonicidade muscular e flacidez ligamentar estão presentes em todo o corpo dos pacientes com Down. Isso provoca hiperflexibilidade das articulações e os ligamentos em volta dos dentes também podem ser influenciados pela baixa tonicidade muscular, causando hipossalivação, xerostomia e doenças periodontais. Então, quando que surgiu a odontologia para pacientes com necessidades especiais? No Brasil surgiu em maio de 2001 a especialidade de odontologia para pacientes especiais. Ela foi aprovada pelo Conselho Federal de Odontologia para melhor atender esses pacientes. Existem 560 especialistas inscritos no CFO, a fim de capacitar o profissional e reconhecer o paciente. A odontologia para pacientes especiais, ela tem o objetivo a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o controle dos pacientes de saúde bucal, e ela foi criada para atender melhor essa demanda que com o tempo vem crescendo. A saúde bucal dos pacientes com Down. Então, para que tenha um sucesso, para que se obtenha um sucesso durante o tratamento, é bom que haja um vínculo entre paciente, profissional e a família. É extremamente importante a participação da família durante os procedimentos odontológicos, e os responsáveis eles devem cuidar da higiene bucal e da dieta alimentar dos seus filhos. Pacientes que não colaboram e que possuem baixo nível intelectual, podem ser necessárias técnicas de contenção física ou contenção química. E para os pacientes que colaboram durante as consultas, há uso de técnicas comportamentais, onde o objetivo é estabelecer uma comunicação entre o profissional e o paciente, construindo assim uma relação de confiança entre os dois, precavendo o medo e a ansiedade. Essas técnicas são, então, a técnica falar, mostrar e fazer constitui apresentar de forma gradativa alguns instrumentais, explicar os procedimentos que serão realizados com uma linguagem mais simples. A técnica ela deve ser aplicada quando a criança entra no consultório e durante todo o atendimento, e deve ser repetida toda vez que houver novos procedimentos. A técnica de distração depende do profissional desviar a atenção do paciente durante procedimentos desagradáveis. Por exemplo, quando for fazer uma anestesia, então é bom que o profissional tenha uma televisão que passe filmes, desenhos, ou que o profissional cante uma música infantil ou conte histórias infantis para desviar a atenção da criança durante o procedimento. A técnica de modelagem consiste na aprendizagem por meio da observação, no qual o paciente, como observador, imitará o modelo apresentado quando vivenciar uma experiência similar. A técnica de reforço positivo consiste em recompensar a criança. Se a mesma se comportou durante o procedimento, no final ela vai receber uma recompensa, um brinquedinho, ou prêmios, brinquedos, sei lá, alguma coisa. A abordagem de atendimento em pacientes com Down. Então, a anamnese é fundamental dentro da abordagem odontológica para realizar o plano de tratamento. É importante ter o histórico médico antes da primeira consulta. O responsável ele deve levar os exames, os laudos, o diagnóstico para que o cirurgião dentista tenha conhecimento da síndrome e das doenças que ele possui. É aconselhável também ter uma cópia de toda a documentação para arquivar no prontuário do paciente. Os atendimentos devem ser realizados em duplas, a presença do responsável apenas nas primeiras consultas. Nas primeiras consultas apenas deve-se fazer a profilaxia, aplicação tópica de flúor e selantes. Depois, nas próximas consultas, aí fazer anestesia, procedimentos restauradores e cirúrgicos. O melhor período para atender essas crianças é no início da manhã, no início do dia.
O tempo das consultas é de 30 minutos a 1 hora. O profissional ele deve impor alguns limites ao paciente, não permitindo que esse mexa nos equipamentos, nos instrumentais e nem nos materiais odontológicos. A ficha clínica deve conter os exames físicos, clínicos e complementares. E é necessário também que tenha o contato dos profissionais que participam do acompanhamento dessa criança, por exemplo, o médico, o fono, o TO, terapia ocupacional, e o fisioterapeuta. Também o dentista deve ter um cuidado ao posicionar o paciente na cadeira, pois eles possuem frouxidão ligamentar congênita da vértebra cervical. Então o dentista ele tem que fazer um contorno corporal com almofadas para que o paciente se sinta confiante e confortável. Nem todos os procedimentos odontológicos envolvem risco de bacteremia. Em casos onde o paciente for submetido a procedimentos mais invasivos, deve-se realizar a profilaxia antibiótica, administrando o antibiótico via oral 1 hora antes do procedimento odontológico. E para a realização de restaurações, procedimentos preventivos, moldagens e anestesias infiltrativas, não há necessidade de profilaxia antibiótica. O uso de anestésicos tópicos se faz necessário quando o paciente sente dor, e alguns pacientes precisam ser atendidos em ambiente hospitalar, no bloco cirúrgico, sob anestesia geral. Então, nesse caso, vai ter sempre um anestesista junto, e ele vai estar controlando a ansiedade do paciente, os sinais vitais, os medicamentos e as soluções necessárias. Considerações finais. A síndrome de Down, ela também é conhecida como trissomia do 21 e é uma das alterações genéticas mais frequentes encontradas e conceituadas. Sua ocorrência provoca o desenvolvimento do indivíduo com a aparência bem típica e características morfológicas semelhantes, bem como padrão de desenvolvimento e comportamento. Os cuidados bucais necessários aos pacientes com Down promovem uma grande melhora na qualidade de vida dos mesmos. Apesar disso, há pouca atenção dedicada à síndrome de Down, porque muitos profissionais eles se sentem despreparados e inseguros para atender e para realizar o atendimento. É importante também que a pessoa com Down tenha um atendimento multidisciplinar, com o médico, fono, terapeuta ocupacional, com o fisioterapeuta e com o dentista. Sempre que necessário, utilizar as técnicas de comportamento, de manejo comportamental para dar conforto e segurança para o paciente durante o atendimento, né? E se essas técnicas não atingirem o propósito desejado, é recomendado que se faça uso de técnicas de contenção física e química. Independente da idade, o paciente com Down deve ter o cuidado com a saúde mirando na manutenção de estilo de vida saudável. O tratamento odontológico de uma pessoa com Down é semelhante ao cuidado com os demais pacientes pediátricos. O dentista ele deve explicar as técnicas de higienização com o uso de flúor. Além disso, ele deve orientá-lo sobre as principais doenças bucais e dieta e hábitos. Os pais devem orientar e ajudar seus filhos com o uso do fio dental e o uso de fluoretos, cuidando da quantidade e o risco de deglutição. O acompanhamento odontológico deve ter início no primeiro ano de vida e é recomendado que se faça higiene bucal 2 ou 3 vezes durante o dia e a noite, né? E usar o fio dental. E essas são as minhas referências. Acabou.